Olá pessoal, eu sou Ana Gregória, eu sou médica endocrinologista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e eu tô voltando aqui para conversar um pouco com vocês sobre diabetes mellitus gestacional, ok? Então, por que eu tenho que falar de diabetes mellitus gestacional? Porque é uma patologia endócrina, é uma doença metabólica que mais acomete as grávidas, tendo uma prevalência entre 5% a 32% da população, dependendo da etnia da população estudada e do método diagnóstico que eu utilize. Aqui no Brasil, a prevalência é em torno de 18%. Tá? Então, por isso é importante e devido às complicações que esse diabetes traz, tanto para a mãe quanto para o feto. Complicações estas imediatas ou complicações para a vida inteira. Então, o que é diabetes mellitus gestacional? Diabetes mellitus gestacional é uma intolerância aos carboidratos de gravidade variável. Eu não consigo caracterizar como um diabetes franco e que ele surge durante a gestação. Então é aquela alteração de glicemia que se dá durante a gestação, mas que esses níveis de alteração de glicemia não chegam àqueles do diabetes mellitus mais comum que a gente encontra na população geral. E por que eu tenho que diagnosticar e tratar a diabetes? Como eu já falei anteriormente, ele está intimamente relacionado a complicações para o feto e para a mãe. E que complicações seriam estas para a mãe? Bom, o diabetes mellitus gestacional está intimamente relacionado ao maior risco de desenvolvimento de hipertensão nessa mãe, assim como o início tardio de amamentação. Além disso, essa mãe ela pode ter recorrência de diabetes gestacional. Em outras gestações, esse diabetes voltar. Eu tenho também um aumento do risco de cesariana e, além disso, essa grávida ela tem um risco maior de desenvolver diabetes mellitus tipo 2, desenvolver obesidade, dislipidemia e doença cardiovascular associada ao longo da vida. Então vejam a importância que é diagnosticar e tratar diabetes gestacional nessas pessoas. E quais seriam as complicações para o feto? Bom, o feto tem um maior risco de desenvolver macrosomia, ele cresce demais durante a gestação na cavidade uterina e aí eu posso ter o que leva ao maior risco de cesariana para a mãe. Além disso, esse feto ele pode desenvolver a síndrome do desconforto respiratório, precisando ficar mais tempo internado, precisando de UTI e junto da internação de UTI vem as complicações como infecção e todas as outras associadas. Além disso, esse feto corre o risco de desenvolver hipoglicemia e hiperbilirrubinemia, o que também aumenta o tempo de internação e todas as complicações por aumento de internação hospitalar. Além disso, esse feto tem o risco de desenvolver obesidade, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia e doença cardiovascular ao longo da vida e muitas vezes antes da adolescência, tá? Então vejam a importância que é dar o diagnóstico e tratar diabetes mellitus gestacional. Em quem que eu devo investigar diabetes gestacional? Bom, atualmente o Ministério da Saúde e todas as sociedades médicas relacionadas à obstetrícia, elas preconizam que diabetes gestacional seja investigado em todas as grávidas e o mais cedo possível. Mas claro que existem características nessas grávidas que chamam mais atenção. Que características seriam essas? A idade materna avançada, tá? Sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso durante a gestação, o aumento de desenvolvimento de gordura corporal, principalmente em região central, que leva a um aumento de resistência insulínica e maior risco de doença cardiovascular. Então, mães com obesidade central
têm o maior risco de desenvolver diabetes gestacional. Além disso, tem aquelas que têm história familiar em parente de primeiro grau de diabetes e diabetes gestacional. Então essas também têm um risco maior. Ou aquelas grávidas que durante a gestação elas apresentem um crescimento fetal excessivo, elas apresentem o polidrâmino, que é um aumento da quantidade de líquido na cavidade uterina, elas apresentam hipertensão ou pré-eclâmpsia. Aquelas mulheres que têm um antecedente obstétrico de abortamento de repetição, malformações congênitas ou então morte fetal ou neonatal, além de macrosomia e diabetes mellitus gestacional, também tem um risco aumentado para isso. Mulheres com antecedente de síndrome do ovário policístico, mulheres com baixa estatura também têm um risco maior de desenvolvimento de diabetes gestacional, e aquelas mulheres que apresentem uma hemoglobina glicada maior ou igual a 5,9 no primeiro trimestre da gestação. Então essas, obrigatoriamente, eu já tenho que ficar de olho. Claro que todas as gestantes vão ser investigadas para isso, mas essas com estas características a gente fica mais atento. E como é que eu faço o diagnóstico desse diabetes gestacional? Importante frisar aqui que o pré-natal deve ser iniciado assim que esta mulher sabe que está grávida, porque aí eu diminuo o risco de complicações não só de diabetes gestacional, mas de todas as doenças, tanto para a mãe quanto para o feto. A gente fica vigiando mais de perto. E a grávida, se ela chegar para o obstetra antes da 20ª semana de gestação, ele vai fazer uma glicemia de jejum, e se essa glicemia de jejum vier maior ou igual a 92 miligramas por decilitro, eu já posso dar o diagnóstico de diabetes gestacional. Mas eu posso confirmar isso também entre 24 e 28 semanas, através do teste de tolerância à glicose com 75 gramas de destrozol, onde eu vou medir a glicemia no basal, 1 hora e 2 horas após a ingestão desse destrozol. E se em um desses momentos a glicemia vier acima dos valores preconizados, eu também dou o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, que valores seriam esses? A de jejum maior ou igual a 92, na primeira hora maior ou igual a 180 e na segunda hora maior ou igual a 153. Um desses valores alterados, vou lá e dou o diagnóstico de diabetes gestacional. Se essa grávida chega a partir da 20ª semana de gestação, obrigatoriamente já se faz o teste de tolerância à glicose oral. E da mesma forma que os valores que eu citei anteriormente, eu dou o diagnóstico, e dando o diagnóstico eu encaminho essa grávida para nutricionista, porque o tratamento é dieta, atividade física, e se eu não conseguir controlar, tem insulina. Então, obrigatoriamente, eu tenho que encaminhar essa grávida para o nutricionista e para o endocrinologista. E lá se toma as medidas apropriadas para o tratamento. Então, resumindo, eu tenho que investigar diabetes gestacional por causa do aumento da sua prevalência, por causa do aumento de riscos à saúde, tanto para a mãe quanto para o feto, riscos esses imediatos e tardios que podem comprometer a vida dessas duas pessoas para sempre. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. E se vocês gostaram, curtam as nossas redes e tenham certeza que a gente vai vir conversando sobre outros assuntos no decorrer do tempo.